do amor. O Deus dar o amor ao seu povo foi um ato de amor? Sim, foi. Sim, foi sim um ato de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Né? Ok. Vamos partir desse princípio. Deus é amor e não tem como, e porque a orientação divina é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu ser, e amar ao próximo como a ti mesmo. Exato. Qual é o exercício? Qual é o exercício deste amor? É olhando no caráter de Deus, e o caráter de Deus é revelado por intermédio dos 10 mandamentos. Daí que só conseguiremos amar o nosso próximo se amamos a Deus. Ok? Também eu queria só Exatamente. acrescentar se isso é amor ou não. Nós vemos aqui a lista de mandamentos, vem um conjunto de não, né? Parece que está Proibições apenas. tem proibições, tem imposições e tudo mais. Mas o amor de Deus é tão amor, é tão inexplicável, tão grande, que o não de Deus é um amor revelado na íntegra, né? Ok. É um amor revelado, sabes? Eu havia lido um livro dos 10 mandamentos, descrição dos 10 mandamentos. Lá tinha a história de uma menininha que se apaixona por um jovem que não tinha nada a ver com a relação com Deus. A relação dele com Deus não tinha nada a ver. A ser assim, o pai ficou preocupado com isso. Filha, você ama esse jovem? Ela dizia, papai, eu não só amo esse jovem, como também o adoro. Foi muito complicado. Então, é por isso que... E depois aquele homem começou, depois de casar, foi batendo nela até a relação se desfazer. É muito crítico, então, não olharmos para os princípios divinos como uma lei de amor. Ok. Porque, vou já terminar, porque o princípio nos diz que a adoração a Deus é o momento de nos conservar. Quando diz que não tenha outros deuses, né? Deus está a dizer assim, querido, outros deuses vão sufocar a tua vida. Quando você começar a adorar os demônios, você é que vai sofrer. Então, mesmo. eu como é que te amo, adore só a mim. Assim Ok. mesmo. Ok. Quem ama não permite que o outro se perca, ou que o outro sofra. Então eu disse muito bem, não é? Eu disciplino e repreendo a quem? A quem é? A si mesmo. Ok. Doutor Elísio Cipriano, bem, diga qualquer coisa se o som já está melhor, porque nós estamos aqui por vocês. Se o som não está a chegar em perfeitas condições, estamos aqui a fazer praticamente nada. Então, diga-nos, faz favor. E muito obrigado. E para dizer que, já que disseste que o som estava com muito ruído, praticamente não conseguiste ouvir nada, estamos aqui com nossos convidados, Henrique Schlumates, que já é um convidado residente. Laurinda Mapoia, que também já se considera residente, porque já faz aqui várias partes. E temos aqui a nossa irmã Teresa Paquice, que se faz presente nas primeiras vezes. Mais uma vez, reitero, bem-vinda. Muito obrigada. Vamos na lição de segunda-feira, que diz: a lei é santa e justa. A lei é santa, justa e boa. Será que mesmo a lei é santa e justa e boa? Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa vida, né, fica deprimido por causa da lei. Certo. E muitos dizem que, né, nós hoje já não cumprimos a lei porque a lei foi cravada na cruz com Jesus, a lei atrapalha, a lei. O que essa lição hoje vem nos ensinar? A lei é santa e justa e boa. Eu vou apoiar. Certo. A lei é santa, porque o Deus que adoramos também é santo. Também. A lei é justa, porque isso faz o caráter de Deus. Deus é justo. Ela é boa, porque nos conserva em Deus. Agora, vê só. Se não houvesse lei, nós teríamos sido já... seríamos pessoas dispersas, desorganizadas demais. Sabe? A lei, ela é boa porque uma pessoa que tem um padrão,
ela tem que seguir. E quando se fala da lei de Deus, então, quero voltar um pouquinho a dizer que é um profundo amor, porque quando Deus diz assim, não matarás, não só para perder a vida eterna, como também para evitar o sofrimento de cadeia, né? Ok, Na verdade, de prisão. ok. Hoje as prisões estão cheias, sei lá, é porque nós não temos a lei como algo bom. A lei é tão boa que se nós seguirmos, a gente se torna pessoas clássicas, pessoas finas, pessoas religiosas, pessoas aceites na sociedade. E eu quero só mesmo, eu quero falar com certeza que até o Código Civil baseou-se na Bíblia. Por que a lei, há pessoas que dizem que a lei foi anulada? Sim. Então, por que o Código Penal diz que quem mata vai ter que ir preso? Mesmo o adulto também é crime. O adultério, então, imagine, então não tem nenhuma lei que foi abolida, só que nós queremos viver uma vida barata e essa vida vai custar-nos muito e Deus quer evitar isso. Por isso que a lei é muito boa. E até porque o apóstolo Paulo acrescenta dizer que a lei é santa e justa e boa. Irmã Teresa, eu disse aqui desde o princípio, eu vou começar hoje com as mulheres. Vamos deixar que você mais termine bem. Irmã Teresa, a lição de segunda-feira, a lei é santa e justa e boa. Ok. Na verdade, eu fiquei assim apaixonada pelas palavras da irmã. Foi muito profunda. Que bom. Foi muito profunda mesmo. Ela dizia que Deus, a lei é santa porque o nosso Deus é santo. É justa porque a justiça de Deus é sempre a mais adequada e sempre que for feita por intermédio de Deus, somente coisas boas virão para nós e é boa. É só olharmos para a nossa sociedade. Vamos imaginar, por exemplo, Angola sem leis. Né? Como é que seria? O que a gente poderia fazer? Eu acho que tudo. E sendo sincera, eu acho que eu iria já no Banco Nacional e pegava o dinheiro. Por acaso, não há condenação. Estaríamos numa sociedade que todo mundo pode fazer qualquer coisa e mais alguma coisa e estaríamos totalmente desalinhados. Então, como eu já fiz referência anteriormente, a lei de Deus revela o caráter de Deus. E tudo quanto Deus faz é bom e a sua lei também é boa. Vez embora às vezes nós olhamos para a lei como um sacrifício enorme que nós devemos fazer. Na verdade por sermos humanos e porque nós devemos renunciar a determinadas coisas para então servirmos e obedecermos à lei de Deus. E muitas das vezes olhamos como se calhar um bicho de 7 cabeças. E quando nós vamos a cumprir, por exemplo, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, qualquer coisa que seja do teu próximo, isso é muito profundo. E Deus, na verdade, já ao fazer os 10 mandamentos, já olhou em todas essas facetas. É mesmo para nos prevenir e termos realmente uma vida santa, uma vida justa e boa. Então, é basicamente isto. E eu gostaria, assim, de forma rapidinha, ler a última parte da lição mesmo de segunda-feira. É muito interessante porque diz assim: a lei representa a santidade de Deus, seu caráter perfeito de amor, justiça, bondade e verdade. E mais abaixo diz assim: o próprio Senhor escreveu os 10 mandamentos em tábua de pedra. E isso revela que a lei testemunha o caráter imutável de Deus e do seu governo moral. Fundamento no amor, um tema central do grande conflito. Então, tudo quanto Deus fez ontem, fará hoje e fará eternamente. E o seu caráter nunca mudará. Ok. Olha, é muito bem comentado pelas minhas colegas. Sim. Essa palavra disse muito bem. Deus escreveu a lei com os seus próprios dedos. Vejam que outras palavras, ele disse: óbvio Israel, faça isso Israel. Mas quando chegou na vez da lei, o que ele fez? Pegou na tábua de pedra com o seu próprio dedo, tal como encontramos no livro de Êxodos.
31, não é? Sim. 31, verso 18, ele escreveu com os seus próprios dedos em 2 tábuas de pedras. Então, nós hoje estamos dito sempre que a lei foi abolida lá na cruz. Pela graça. A salvação é pela graça. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta: será que é lei pecado? Será que é lei? Anulamos a lei pela graça. E, será que aqui no número 7, não é? 7 agora diz que diremos, pois, é lei pecado? Não é? É lei pecado? Ele diz de modo nenhum. E por que acontece isso? Hoje todo mundo diz que não, a salvação é pela graça, porque Cristo já acabou quando Cristo morre. Então ali... Bem, eu até gostaria que ligássemos já com a lição de quinta-feira, né? De terça. De terça. Sim, Yeah, de terça-feira. yeah, Porque aí sim, o amor, a lição de terça... A lei e a graça. A lei e a graça. Iva, tá bem, vamos Exato. tentar juntar essas duas lições. Então, muita gente, o ser humano por si só, não gosta de cumprir com os regulamentos. E como não gosta de cumprir com os regulamentos, inventa historinhas. A lei passou no passado, a lei foi do passado, hoje no presente Cristo já morreu. Mas só que tem havido equívocos. Porque mesmo aqueles que dizem que a salvação é pela graça, mesmo assim também dizem que matar é pecado. Então o apóstolo Paulo disse muito bem: a lei é santa, boa e justa. Porque tudo que Deus faz é justo. Disse muito bem a irmã linda: tudo que Deus faz é justo. Então, qual é o concílio? Ou seja, não sei se a expressão é essa, qual é a relação que existe entre a lei e a graça? Muito bem. Afinal, qual é a relação entre a lei e a graça? Porque existe lei, existe graça. O que é a graça? Não é? O livro de Efésios 2, verso 8 até 10, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso. O nome diz que não por obras, para que ninguém se glorie, não é? Exato. Agora, tem uma parte que muita gente esquece, que é o verso 10. O verso 10 é muito essencial, porque no verso 10 diz que porque nós fomos chamados, ou fomos chamados para fazer boas obras. Que, ou seja, no verso 10 de Efésios 2, verso 10, ali diz que nós fomos chamados para guardar, ou para fazer boas obras. O que acontece? Qual é a função da lei e qual é a função da graça? A pergunta é: a lei salva ou não salva? Eu vi que a lei não salva. A lei não salva. O que salva é a graça por meio da fé. Agora a pergunta é: como é que, então, se a lei não salva, por que guardar a lei? É muito interessante. Na verdade, a lei e a graça, diríamos que elas também não são totalmente separadas. Certo. Nós somos salvos por intermédio da graça, né? Pela fé que nós temos e também por intermédio de Cristo. Entretanto, a lei é uma das formas ou meios através da qual podemos nos aproximar da graça. Okay. Porque dissemos, eu repito anteriormente, a lei revela o caráter de Deus. Como é possível se chegar ao caráter de Deus se não tiver o cumprimento da lei? Não que, de certa forma, só guardamos os mandamentos de Deus, seremos salvos. Não. Mas é necessário exercitarmos, cumprirmos aquilo que Deus nos orientou, para, de certa forma, estivermos mais próximos. Claro que todos seremos salvos por intermédio da graça, e que as obras, entre aspas, também se enquadram ali. Ou seja, acho que é isso. Eu tenho uma palavra para te expressar, não era para terminar antes. Perdão. Ok. É para dizer que a graça, então, quando nós somos salvos por meio da graça de Jesus Cristo, isso vai nos levar a guardar a lei de Deus. Okay. Quer dizer que a graça é que vai nos levar a guardar a lei de Deus, porque a lei mostra apenas o pecado. Nos diz que você é pecador, então temos que nos limpar daquele pecado. E quem vai nos limpar desse pecado é a graça divina, em nome de Jesus Cristo. Eu queria também insistir no que o irmão acaba de dizer. Afinal de contas, a lei está ali feita como um aio, né? É isso mesmo. É como se alguém tivesse ido para o espelho, né? Certo. E olhar para a cara e tiver uma mancha. O rosto tem aí uma mancha. É certo que não é o espelho que vai tirar a mancha. Não. Mas ao menos o espelho me ajudou a identificar a mancha suja que está na minha face, no meu rosto. Certo. A ser assim, a lei é um aio que nos mostra que estamos
em pecado, então nos mostra que dá nome ao pecado. Sim. A lei dá nome ao pecado. E quando percebemos que afinal pecado é isto, talvez tenhamos pegado, né? Tocado. A gente vai agora olhar para Jesus. Por favor, misericórdia, a Isso. graça. Isso. Até que na cruz diz que a lei e a graça fizeram o quê? Beijaram-se. Beijaram-se, certo? Beijaram-se. E a lei, afinal de contas, só revela que nós não somos salvos pela lei, mas sim, por sermos salvos, precisamos cumprir o quê? A lei? A lei. A lei. A lei. Olha aqui, o relacionamento, a princípio dissemos que o relacionamento com Deus vai nos remeter a observarmos a lei. Isso. Que bom. E isso é um relacionamento íntimo. E a ser assim, Deus diz: se me amas, então guarde que? Guarda meus Os meus mandamentos. Guarde os mandamentos. meus mandamentos. Tá bem. O irmão Elísio, desculpa por pronunciar mal o seu nome. O irmão Elísio diz que agora o som está muito melhor. Muito obrigado. Bem, eu queria aproveitar esse momento, já que a lição traz, para dar um conselho, um conselho, assim, em notas prévias, para aquelas pessoas que dizem que a lei foi cravada na cruz com Jesus, porque hoje é simplesmente amar a Deus de todo o teu coração e o teu próximo ser o suficiente. Qual é o conselho que vão dirigir a essa hora às pessoas que nos estão assistindo? Eu seria só ser rapidamente. O que foi cravado na cruz é o sacrifício, né? O que deu, quando Jesus disse está consumado, ele estava a dizer assim: o sacrifício foi que bem cumprido. Sacrifício pelos nossos pecados foi bem cumprido. Agora, qual é o conselho que dou a você, irmão, que está aqui a me ouvir, ou irmão? Olha, é se corromper, se dissermos que não existe mais lei porque tá tudo lá na cruz cravado. Imagine, não é possível amar a Deus sem ter uma relação com Ele. E os 4 mandamentos falam exatamente da relação com Deus. Você não pode ter outros deuses diante de Deus. Não podes ignorar o sábado. Não dá, não tem como. E ignorando, por exemplo, o sábado, está a dizer que o mundo não foi criado por Deus. Ok. Não. E em 6 dias, né? E não foi em 6 dias. Então não pode, é um erro crasso mesmo. É terrível esse erro. A termos que pensar que Jesus vai anular a lei que lhe caracteriza. Isso mesmo, assim mesmo. Ok. Ok. Não sei se alguém tenha mais uma opinião. Caso Eu lei não sou, desculpa, sou mesmo. Ok. É a mesma lei. Eu disse muito bem, uma linda. As pessoas, o ser humano não gosta de cumprir a lei. Então vai dizendo que não, Cristo aboliu a lei na cruz. Mas só que teve do equívoco, porque os mesmos que dizem que a lei foi abolida na cruz, dizem que não podem ter outros, não podem consultar os quimbandeiros, não podem matar. Então há equívocos. Ok. Quer dizer que, é isso, quer dizer que Deus, eu gosto de temos que nós cumprimos a lei porque Cristo já morreu por nós na cruz. E por amor que Cristo tem, pelo amor que Deus não é, tem por nós, a resposta nossa é guardar aquilo que Ele nos orienta. Ok. Veja o seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito, disse muito bem, nosso irmão, ainda não tinha lei. Eles foram libertos da escravidão que demorou durante 430 anos. Depois dessa escravidão, depois de serem libertados, então Cristo agora faz o quê? Lhes deu a lei. Então também o mesmo ocorre com nós hoje. Então Cristo nos liberta da maldição do pecado, não é? Nos liberta, e hoje temos a garantia da salvação. E em resposta daquilo, não é? Em resposta do amor que tem por nós, então nós somos chamados a cumprir aquilo que Ele orienta, que é a própria sua lei, que revela o seu próprio caráter. Exatamente. Que bom. Acrescentando, Sim. eu talvez diria que para o pessoal que nos está a assistir agora, é só olharmos pela nossa própria existência.
Eu acredito que quando se fala que a lei de Deus foi abolida, como dizem a lei de Moisés, né? Foi abolida. É só talvez a questão do sábado, porque eles realçam muito na questão da guarda do sábado. Sim. Porque em outros aspectos, o que nós defendemos, ou que a lei de Deus defende, é o que defendem também. O não Certo. matar, saiu da onde? O não adulterar, saiu da onde? O não roubarás, saiu da onde? Cobiça, não ter outros deuses, basearam-se em quê para fundamentar essas coisas? Então devemos simplesmente, e porque na qualidade de sermos cristãos, acreditamos na Bíblia no seu todo, Antigo e Novo Testamento, é simplesmente olhar para essas situações e vermos que a lei existe até os dias de hoje. Amém. Que bom. Que bom. Eu acho que o telespectador ficou esclarecido. Se não, puxa-nos, diga qual é a tua posição concernente esse assunto. O amor e o cumprimento da lei, acima de tudo, ame uns aos outros. Vamos já interligar essa lição, porque a lição da quarta e quinta, praticamente os temas têm grande relação. Certo. Amor e cumprimento da lei. Depois a lição de quinta-feira, acima de tudo, amem uns aos outros. Certo. É nesse princípio do amor em que Jesus estabeleceu, diz que acima de tudo o maior mandamento é este: ame a Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então hoje é a razão pela qual de surgir várias igrejas dizer que então a lei foi cravada e acima de tudo basta eu amar alguém. Basta eu amar alguém e amar a Deus é o suficiente. Como é que vamos desfazer isso aí? A pergunta é, o que é amar a Deus? Exato. Yeah. O que é amar a Deus? Amas a Deus como? Não é? Quer dizer que você ama a Deus quando você cumpre com... Vamos imaginar, você casou-se, diz que ama a mulher, mas você liberta o dia surda. Você lhe ama mesmo? Não, pode ser que você lhe ama, porque Como? Você ama quando ele é surra, Os dias fala surra. palavrões. É. Você ama mesmo, você ama aquela pessoa? Você oprime aquela pessoa? Não. Então, o nosso amor a Deus, não é? É a própria obediência a Ele. É a obediência a Ele, revela aquilo que não, a obediência ao nosso Deus, é o amor, revela o amor que nós temos por Ele, é a obediência a só mesmo. ok. A obediência é o amor que nós temos por nosso Deus. É só isso mesmo. E a obediência é o quê? É olhar exatamente nos mandamentos que devemos guardar, que são, prontos, foram resumidos em 2, os 10, né? Amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Suponhamos que tiramos os 10 mandamentos, não tem uma outra lei que possamos cumprir que possa nos levar a ter o caráter de Deus também? Não, É muito difícil. eu acho que é mesmo não. Versos assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, Jesus conheça, né? Conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu faço por mim mesmo. Ok. Vamos supor que tiremos os 10 mandamentos. Só que essa Bíblia é a doutrina de Deus. E ao isolar os 10 mandamentos, você vai se deparar na doutrina, vai se deparar com os 10 mandamentos. Você rasga aí só o Êxodo 20. Não tens como não falar de outros deuses aqui, e mediante a Assim doutrina mesmo. completa. Assim mesmo. Lá em meia volta vai se encontrar com João a falar de sábado, vai se encontrar com Paulo a falar da lei, vai se encontrar... Eu fico assim a pensar, mas como é que uma lei foi abolida se em Atos a Bíblia me diz que Paulo ele conheceu Jesus depois de Jesus ascender os céus, né? Certo. E mas no final a Bíblia me diz que Paulo entrava na sinagoga conforme seu costume e Jesus também tinha o costume de entrar As no sinagogas. sábado. Yeah. É bem complicado, então. A partir dali, conseguimos entender que nós até podemos Rasgar. isolar, né? O Êxodo, mas não temos como fugir da lei de Deus. Não temos como. Porque a Bíblia toda está assim, espalhada dela. E já agora a pessoa que diz que basta amar ao próximo e amar a Deus de todo o coração. É mesmo só isso que vale a pena.
Só que para amar a Deus, você tem que olhar para os 4 mandamentos. É isso Ok. mesmo. E para amar o próximo, você tem que os olhar para seis- os seis 6. mandamentos. Só fazem mesmo 2. Exato. Estão aglutinados ali. Então não tem como. É mesmo isso, o irmão está certo quando diz que os mandamentos foram resumidos em Deus. Está escrito a Bíblia que falou. Mas só que você se esqueceu da aglutinação que se fez aqui. Exato. Quem ama não rouba. Quem ama o próximo não rouba, não prejudica o próximo. Não prejudica, não pode entrar no próximo, não, porque você é amor por ele, está falando dos mandamentos. É isso mesmo. E ainda na mesma lição que é o amor e o cumprimento da lei, eu digo que é repetição já da lição que nós estamos a falar. Exato. E porque eu vou pegar o livro de Romanos 13, verso 8. Ok. Aqui tem algo muito essencial, que diz assim: a ninguém devais, é o verso da semana. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Verso 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Assim mesmo. Depois diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora vamos no verso 10, que é o último. Diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amor. Olha, imagina que essas são as palavras de Paulo. De Paulo, Agora sim. olha aqui a palavra do próprio Jesus. Em João 7, verso 18. Ele diz assim: não vos deu Moisés a lei, é o próprio Jesus. Certo. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-lo? Ok. Vocês que E que receberam o mandamento. É isso mesmo. Sim. Então hoje É. a lei que foi dada por Moisés, Jesus está aqui a reivindicar, mas vocês por que não observam? Agora procuram matar-me. Então não tem lei. Se a lei diz não matarás. não matarás. Exato. E ali nessa mesma lição, não é? Vai dizendo que, imagina só que o amor é o cumprimento da lei. De que maneira? Traz o livro de Isaías 58, verso 13 e 14, né? Que fala sobre dever o pé no dia do sábado, Exato. não é? Mas também, na primeira parte, fala do verdadeiro jejum. Afinal, qual é o verdadeiro jejum? Afinal, qual é o verdadeiro jejum? É passar o dia fome? Será passar o dia fome, 2 dias fome? É verdadeiro jejum? É óbvio que não. É fazer bem a alguém? Ao próximo. Cuidar das viúvas. Cuidar das viúvas, dos órfãos, se parecer com o próximo, você ter empatia, porque alguns se contentam com o sofrimento dos outros. O Exato. outro está sofrendo e diz, não, ele mereceu. É indiferente. Brincou, então ele diz, não, tem empatia um dos outros. Então ali está o fundamento da lição de quarta-feira. Ok. O amor é o cumprimento da lei. Sem o amor ao próximo, não temos como cumprir a lei de Deus. Na lição de sábado, de tarde, mostra ali um conselho a sentar e um irmão a dizer assim: olha, nós não podemos resolver o caso do irmão com compaixão. Compaixão, tendo simpatia. compaixão. Yeah, O pastor olhou, como assim? Não é possível. Afinal de contas, precisamos olhar para os erros dos outros com quê? Com Com simpatia, simpatia. e que move a simpatia a compaixão. Você mostrar que também és pecador. Pois. É isso. Bem, já falamos da lição de quarta e quinta, então estamos mesmo na reta final da nossa programação. É sempre assim, às vezes, né, esquecemos algumas coisas. Olha, na Vamos quinta-feira- lembrar mais tarde. Olha, na quinta-feira, eu vi o livro de Tiago, né? O livro de Tiago. E é Tiago, O Tiago 1, versos 2, verso 1 a 9. Isso. É interessante. É interessante. E eu só peguei a parte do verso 9, que é o último capítulo, porque é longo, né? Ah, sim. Eu peguei o verso 9, que diz que: mas se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois todos tidos como transgressores. Ou seja, nós, quando um problema que às vezes a nossa sociedade vive é amar por interesse, escolher a quem amar. Quer dizer que, visto que o irmão tem uma boa posição, então vou amá-lo. Visto que o irmão não tem boa posição, então você se Não tem desfaz. porquê. Mesmo a nível das igrejas, é assim. Quando alguém é influente na igreja, pode até pecar. Ok. E quando peca, quando o caso vem à tona,
remediar, há muito cuidado. Não, ele é humano, temos que ver também como é que surgiu um pecado. Negociar o pecado. Porque a acepção da pessoa. Agora, quando é alguém que não é influente, o tratamento é mais rápido, Ok. é mais outra coisa. É mais Então, rápido. o Teo disse que não podemos fazer acepção no tratamento das pessoas. Ou então, no caso do amor. Quer dizer que nós, como crentes, somos chamados a amar todos, sem diferenciação. Você matou o vizinho sem diferenciação. Não olhe, visto que ele é assim, não visto porque nós somos assim. Como o vizinho tem um carrozinho, vou lhe amar, porque quando eu estiver doente, ele vai te ajudar com o seu carro. Não olhe nesse sentido. Tudo por interesse. Tudo por interesse. Então, esse amor é condenado pela Bíblia. Ok. Somos chamados a amar o nosso irmão ou então sem acepção, ou então sem diferenças. Já estamos mesmo a terminar, mas falando de amor, eu às vezes tenho assim analisado uma grande profundidade quando Deus disse: amai a Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o teu próximo como a ti mesmo? Não é fácil. Certo. Não é fácil amar o próximo como a mim mesmo. Porque é imprevisível a hora de dar banho ao próximo, mas a mim já está tudo programado, né? Agora, onde eu encontro segurança nisso é que Deus não disse que seria impossível. Ok. Ok. Ele diz que é possível amar o próximo, embora seja difícil. É difícil. Ok. Porque vamos nos deparar com pessoas que vão nos ajudar possivelmente a desistir de amar outros, porque eles possivelmente apresentem-se como ingratas, né? E lidar com isso tudo é aquilo que Jesus diz assim: se verdadeiramente você ama, então compreenderás que no meio de muito amor que ele diz, no meio de muito amor que há de esfriar pelas iniquidades, você tem que se firmar. Mas Sim, pode falar. tá a ligado? verdade mesmo é que o próprio Deus diz assim: eu serei contigo. Contigo. É só vermos Moisés. Moisés liderou um povo rebelde, pouco instruído, um povo, sei lá. Mas o Senhor disse assim: vai, a minha justiça há de estar com você. Então, antes de amarmos, ou então à medida que vamos amando, busquemos a Deus para nos ensinar a amar, Amém. porque não é possível. Não, por nós mesmos não é possível. Humanamente não é possível. Humanamente não é Temos de- possível. É verdade. Sabe o que acontece? Sabes que eu fiz essa pergunta propositadamente. Por quê? Quando Deus diz que ama a ti, né? Ama o teu próximo, a ti mesmo, eu fiquei a imaginar o que é isso. Porque muitas das vezes nós, por exemplo, temos um pão para comer na nossa casa, né? E quanto que você sabe que o vizinho está passando fome, né? Às vezes nós o resto, que seria só o resto, nem chegamos a dar aos outros. Não, lixo. Vamos, Vai pro lixo. vai para o lixo. Sim. Se Os chegássemos outros a vão tirar dar, do lixo. seria bom, né? Os outros vão tirar do lixo. Então, será que estamos a tentar chegar aí, amor, ao teu próximo, a ti mesmo? Fizemos isso um pouquinho só desse exercício? Eu acho que não. E talvez para hoje, e terminando a lição, né, que fala sobretudo do mandamento de Deus e também do amor ao próximo, é mesmo refletirmos sobre essa forma de amar a nós mesmos Ok. como ao nosso próximo. Ok. Por quê? Não seria tão difícil se realmente nós amássemos a Deus para nos amar. O que significa que o nosso relacionamento com Deus é extremamente deficitário. E por esta razão não conseguimos nos amar. Porque a fonte do amor é Deus. Amém. Deus é amor. E com este amor nos amou Ok. para que nós amemos-nos uns aos outros. Então, mais do que observarmos a forma como tratamos o nosso próximo, é refletir sobre o nosso relacionamento para com Deus. Porque se verdadeiramente nós tivermos um relacionamento pessoal e agradável para com Deus, não nos será difícil repartir o nosso pão com o próximo. Ok. Não será difícil exercitar a caridade. Não será difícil visitar os doentes, independentemente do grau de afinidade que nós tenhamos. Assim mesmo. Estás a ver? Então,
devemos refletir sobre o nosso relacionamento com o Criador do amor. Porque basta olhar para Deus como sendo o amor, eu vou olhar para todos que me rodeiam com amor. Yeah. Isso E- não tem nível alto nem baixo. Nem baixo, e Tá- nem vou tá- precisar sim, disso. Sim. É mais ou menos Eu isso. disse uma irmã Tanto que- linda, sim. não é que a base de tudo temos que buscar constantemente a presença do nosso Deus. Porque nós, por natureza, somos egoístas. Vamos ser frios, somos Queremos frios. sempre tudo para nós, para o próximo não, coisa que o outro pode sofrer. É isso para vermos, não é? O outro, quando está enlutado ou está adoecido, nós não nos padecemos. Mas for o nosso próprio filho, como que ficamos? Exatamente. Aí, como que ficamos? Então, como é que olhamos o filho dos outros? Quando eles têm, nós queremos tudo para nós. Mas isso só é possível, eu disse muito bem, minha irmã linda, se Deus estiver presente na nossa vida Presente. concretamente. Exato. E não é fácil, é pedir constantemente, Deus, me Me ajude. ensine a amar. Amar, eu tenho um péssimo coração, mas quero ser teu, quero ir ao céu, então me ajude a amar o próximo. Eu Pois. estava a dizer que isso não é só para níveis altos nem baixos. É para todo aquele que se sente humano e que consegue, é sensível a qualquer dor, né? Porque é assim, nós talvez diríamos que o amor é para os pobres. Amar, demonstração de amor é para os pobres. É triste, é sim, é para carentes e pobres de espírito, de coração, de sentimento. Vamos já também nos esticar um pouquinho para as sociedades altas, né? Talvez os nossos líderes religiosos, políticos, governantes, esses também são apelados, são chamados a mostrar amor verdadeiro com o próximo. Somos todos filhos de quem? De um só Deus, dizia um pastor que faleceu muito cedo, ano passado, pastor Vitão, se não este ano mesmo. Ele dizia assim: aqui na igreja eu sou o pai espiritual até do governador, mas lá o pai, lá no palácio, o governador é meu pai. Então compadeça-te também de nós. Que bom. Importa. Deus seja louvado, assim está terminando mais uma lição. Pedirmos já o vocal Gambata que vai aqui hoje nas nossas plataformas digitais estrearem uma grande música que está a fazer muito sucesso. Eu agora quero já agradecer aos meus convidados pela paciência que vocês têm tido, quase todos os domingos estarmos aqui. E agora são 20 horas e 8 minutos. Tem sido um sacrifício grande. Tem sido um sacrifício. Irmã Teresa, gostou de estar aqui? Gostei muito. Foi muito bom. E é sempre bom conversar ou falar sobre a palavra de Deus. É muito agradável. Ok, que bom. Vamos apoiar. Tens alguma saudação, tens uma recomendação, assim, em 30 segundos mesmo? Pois eu gosto de uma escritora norte-americana que no seu livro O Desejado de Todas as Nações, ela diz que os que servem os outros serão servidos pelo próprio mestre. Ok. Então nos entreguemos ao serviço pelos outros, de maneiras que o mestre há de nos servir. Que bom, Deus seja louvado. Irmã Henrique, 30 segundos mesmo. Olá. Eu mais uma vez agradecer e dizer a todos os internautas que estamos a terminar mais um trimestre. Exato. Assim, a partir da próxima semana, começaremos com o segundo trimestre de 2025. Então, somos chamados a procurarmos já a programa dos trimessários que nortearão o próximo trimestre, os 3 meses que hão de vir. Então você é chamado também a acompanhar para passo para teres uma relação com Deus constantemente, porque nós somos chamados a buscar a Deus todos os dias. Ok. Irmã Teresa, 30 segundos. Tá bem. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme ter participado do estudo da lição. Fechando assim o trimestre, estamos a falar da lição 13, né? E prontos, vamos todos procurar termos um relacionamento melhor com Deus, para então amarmos-nos uns aos outros
E lembrem-se sempre, os Salmos é 23. Senhora, meu pastor. Amém. Que bom. Estamos aqui terminando. Dizer-vos que a lição do próximo trimestre tem como seu tema alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. É recomendável, compre já o teu termissário e dizer-vos que estamos aqui na nossa plataforma digital com o Vocal Ngambata. O Vocal Ngambata vai a essa hora cantarem ou seja, uma música, não sei como é que vou fazer aqui referência, mas é estreia. Essa música já está disponível em todas as plataformas digitais. Vai lá, procura Vocal Ngambata e vais encontrar. Se possível, vamos aqui vamos conversar com o diretor. Que tal? Um dia, só um podcast do Vocal Civais. Falar do historial, do Vocal Ngambata, desculpa. Falar aqui do historial, como é que começaram, como é que estão hoje, quantas músicas aqui gravadas. Vamos aqui marcar. Ficamos com essa promessa de que um dia faremos aqui. E você que nos seguiu, por favor, compartilhe a mensagem e subscreva no nosso canal para que os outros também possam saber do que nós temos tratado.